Olá, eu sou o Dr. Paulo Egídio e hoje voltamos com a série sobre os 11 riscos cirúrgicos do implante da prótese peniana. Se você não assistiu o último vídeo da série, clique aqui. Uma outra questão que os pacientes me perguntam: doutor, e a rejeição? Veja, o silicone médico, ele é estudado para biocompatibilidade. Então, ele passou por vários testes antes de ser aprovado para uso médico. Então, esse silicone, ele tem um alto grau de confiança e de biocompatibilidade. Com isso, a gente tem um nível de segurança muito grande para não ter rejeição. Mas muitos pacientes confundem rejeição com infecção. A infecção, quando tem, é por bactéria, não é uma rejeição. Então tem que diferenciar a infecção de rejeição. Mas rejeição é muito raro um caso de rejeição por ter estudos de biocompatibilidade do silicone médico e uso seguro aprovado pelos órgãos, seja FDA americano, seja a Comunidade Europeia, seja a Anvisa no Brasil. Vou falar sobre necessidade de revisão cirúrgica, ou seja, necessidade de troca da prótese. Nós temos modelos maleáveis e modelos infláveis. Então vou começar falando dos modelos maleáveis. O modelo maleável, ele tem um cilindro de silicone e uma haste metálica no seu interior para dar reforço estrutural nesse cilindro. Toda prótese maleável é uma haste metálica envolta de silicone sólido, que não tem risco de vazamento. Diferente da prótese mamária, que para dar consistência de mama é um silicone muitas vezes gel e pode vazar. O silicone do pênis é sólido, não tem risco de vazamento. Mas ele pode quebrar, a haste metálica pode quebrar. O que eu verifico por experiência e vivência há 26 anos na urologia só fazendo isso. Eu já implantei todas as marcas de implantes maleáveis. Todas. O que eu verifiquei ao longo desses 26 anos acompanhando meus pacientes? As hastes de silicone, cuja haste metálica interna é de prata, todas elas têm quebrado fadigado. O que é isso, doutor? Veja, eu vou exemplificar. Essa haste, a parte metálica interna é de prata. Eu vou tracionar ela assim para mostrar que existe uma fragmentação, ó, toda fragmentada. Qual é o problema da fragmentação? O cilindro que foi colocado para dar firmeza, com o tempo ele vai ficando bambo, sem firmeza. Só que nenhum exame de imagem, o raio-x, a tomografia, não mostra essa fragmentação, porque o silicone segura. Mas eu comecei a identificar que os pacientes começaram a falar: doutor Paulo, o que estava ótimo, o pênis já não está tão firme. E eu avaliando pude ver essa perda de firmeza vertical. Então, os cilindros com haste de prata, a prata é um material que tem se mostrado menos resistente à fadiga e à quebra. Já temos empresas que detectaram esse problema e começaram a fazer uma parte metálica mais evoluída, como é o caso de uma das empresas que começou a fazer uma haste metálica de níquel com titânio, que é o nitinol. Isso em laboratório, testando a resistência desse material, ele é muito mais resistente à quebra em relação à prata. Então eu tenho tomado esse cuidado quando eu vou colocar um implante maleável de colocar de preferência uma liga mais evoluída, como é o caso do titânio com níquel. Também tem outras empresas chegando no mercado com outras ligas mais evoluídas que está quase aprovando para uso no Brasil. Aí nós vamos ter outras marcas disponíveis com uma liga mais evoluída que a prata. E com isso, nos dá uma segurança como cirurgião de também ajudar na escolha do que é mais seguro. Mas isso só o tempo me deu essa experiência e vivência. Hoje eu posso falar isso porque eu estou há 26 anos só fazendo isso e acompanhando os pacientes. Então, essa informação é por experiência e por vivência. E isso permite eu transferir esse conhecimento e essa vivência para você, vendo o que tem de mais moderno, o que tem mais evoluído na indústria, para eu usar o que é mais seguro. Sempre. Sempre visando fazer o melhor, dar o melhor resultado de preferência e de preferência não precisar fazer revisões. Revisões é trocar o implante. E nessa linha, para evitar revisões, eu já estou usando a liga mais evoluída, que é a liga de titânio. E não tenho usado mais a liga de prata, porque eu perdi a confiança. Em relação à prótese inflável,
qual é a segurança em termos de falha mecânica da prótese inflável? O sistema inflável é um sistema cheio de soro, mesmo soro que você toma na veia, soro fisiológico. Então esse soro, ele é compatível com o seu corpo. Você toma na veia. Então se houver vazamento desse soro, não vai fazer mal para o seu corpo, mas o sistema para de funcionar. É o que a gente chama de falha mecânica. Então, para evitar problemas mecânicos com a prótese inflável, primeiro, eu já falei para vocês que é importante a reconstrução, que o cilindro entra murcho e o cirurgião precisa identificar os casos que precisa ter reconstrução para permitir o cilindro ter espaço para inflar. Esse é um ponto crucial para dar boa firmeza. Mas, como é um sistema hidráulico cheio de soro fisiológico, tem um reservatório que fica abaixo da musculatura, tem as tubulações que conectam com a bomba, que fica dentro do escroto, e tem os cilindros. Os cilindros, a bomba e o reservatório. Por isso que ela é chamada de 3 volumes. Essa bombinha, ela transfere o líquido do reservatório para os cilindros. Então, primeiro ponto, o paciente tem que ter força nas mãos. Eu tenho que testar essa força, porque se ele não é capaz de inflar, ele não é um candidato para prótese inflável. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, se ele tem um pênis muito fino, que não tem espaço para o cilindro expandir, talvez você não seja um bom candidato para inflável, porque o cilindro não vai ter espaço para expandir e, portanto, não vai dar firmeza. Por isso, para eu te aconselhar entre o implante inflável ou maleável, eu preciso estudar a sua anatomia e é por isso que eu faço o exame em vocês. Eu que induzo a ereção e eu que faço a ultrassonografia. Eu vou entender qual é o espaço interno que eu tenho dentro do pênis para saber se é melhor o cilindro inflável ou maleável. Não é só aspecto de ocultação, é aspecto de o que vai dar melhor firmeza e o que vai dar o melhor resultado. Não necessariamente é o hidráulico, não necessariamente é o maleável. Eu tenho que adaptar, pela minha experiência e vivência de 26 anos, o que é melhor para cada individualidade de cada paciente. E respeitar o que ele deseja também, desde que seja possível e seja seguro. Mas o cilindro hidráulico, ele tem vários pontos para dar problema. Ele tem o reservatório, ele tem as tubulações que pode vazar o líquido, ele tem a bombinha que pode travar, ele tem os cilindros que pode fazer aneurisma, tipo o pneu do carro, que faz um aneurisma, que a gente chama. Então ele tem mais pontos vulneráveis. Isso não quer dizer que ele seja inviável para usar. Alguns pênis com anatomia favorável para o inflável é adequado. O índice de falha mecânica ele existe, não é tão alto, mas comparado com maleável, com liga de titânio, ele tem maior índice de falha mecânica e precisar de revisões. Agora, os maleáveis com liga de prata, alguns deles para pênis maior e mais grosso, eles quebram mais facilmente, porque esse pênis, por ser maior e mais grosso, ele exige mais da liga metálica, então a liga pode quebrar antes. Então, nesses casos, o inflável, ele é até mais durável que o maleável com liga de prata para pênis mais longo e mais calibroso. Tudo isso eu acumulei de conhecimento, vivência, experiência, por estar 26 anos na urologia dedicado a isso. E por isso que o meu nível de exigência e o meu nível de aconselhamento cada vez melhor, buscando sempre a excelência. Buscando sempre oferecer para você o que eu oferecia para mim se estivesse no seu lugar. Com toda a evolução tecnológica, evolução de técnica cirúrgica, aprimoramento cirúrgico, mas aprimoramento de materiais, aprimoramento de conhecer a anatomia do paciente. Por isso que eu faço os exames para conhecer e te aconselhar. Por isso que eu vou para a cirurgia sabendo quem eu vou construir, reconstruir os tecidos para colocar o melhor implante, mais calibroso, melhor posicionado, oferecer o maior tamanho e calibre de pênis. Tudo isso é uma busca constante e incessante da melhoria. E dá para melhorar sempre, até chegar ao nível do estado da arte. Isso é o que eu busco incessantemente ao longo desses 26 anos. Este vídeo faz parte de uma série sobre os 11 riscos e como minimizar esses riscos na hora de um implante de uma prótese peniana. Se você perdeu algum episódio, clique aqui na playlist, avalie qual você perdeu e assistam todos. É importante você entender os riscos, saber como minimizar e trazê-lo a próximo de 0 de preferência.